Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29 a 31. No dia seguinte viu João a Jesus. Você pode ler comigo? No dia seguinte viu João a Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água, é o que nos diz a palavra do nosso Deus e Pai. Nós vamos falar sobre o Cordeiro. Esse texto nos prepara para compreender um pouco dessa ação de Jesus Cristo na nossa vida, mas eu quero começar inicialmente por essa fala. No dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele. E eu queria lembrar aos meus irmãos que, dentro de uma reflexão sobre a agenda de Deus, que na agenda de Deus não há atrasos, nem antecipação, há o tempo. Você pode ler comigo essa frase? Na agenda de Deus não há atrasos, nem antecipação, há o tempo. Nós estamos cansados de saber, infelizmente nem sempre aprendemos, que existe uma grande diferença entre o nosso tempo e o tempo de Deus. Que o tempo de Deus ele é estabelecido pelo Senhor. A gente sabe que Deus é eterno, e Deus eterno em sua eternidade, Ele percebe as coisas de uma forma que nós não percebemos. O olhar de Deus vai muito além do nosso olhar, vai muito além do nosso tempo. Mas a gente que não sabe do que vai acontecer, acaba entrando num ciclo de ansiedade. É natural. Se você tem receio que alguma coisa não aconteça, e você não sabe que essa coisa vai acontecer, você é entregue à incerteza e depois isso te leva à ansiedade. Quando a gente vai conhecendo a Deus mais de perto, e isso é maturidade espiritual, quando a ansiedade bate à nossa porta, nós fazemos tudo o que podemos para colocar Deus nessa história. Por quê? Na agenda de Deus não há atrasos, nem antecipação, há o tempo. Quem lembra da história daquele homem que Jesus foi na casa dele, que era pequenininho? Qual é o nome daquele homem que era pequenininho que Jesus foi na casa dele? Zaqueu. Jesus foi na casa dele, houve uma conversão maravilhosa. Zaqueu era contado entre aqueles que corromperam o sistema, aqueles que se aproveitavam dos recursos alheios para benefício próprio. Era conhecido, poderia ser conhecido hoje como um corrupto. Eu estava uma vez discipulando um político. Eu estava discipulando a partir da palavra de Deus, palavra a palavra a palavra. Quando eu cheguei nesse texto de Zaqueu, ele me disse: eu conheço esse homem. Eu disse: claro, o da Bíblia. Não, eu conheço ele. Ele é o... E deu o nome, que eu não vou falar aqui naturalmente. Nós estávamos num ambiente quase que de confessionário ali. Ele disse: não, esse homem faz isso, isso e isso. Eu fiquei muito impressionado com aquela fala, mas não me surpreendeu porque eu já conhecia a fama. Zaqueu é alcançado pelo Evangelho, a vida dele muda. Isso foi no momento de Deus, na hora dele. Jesus está em Jericó. Quando Jesus sai de lá, aparece no caminho um homem gritando: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Quem lembra quem era esse homem? Exatamente, Bartimeu. Quem? Bartimeu. Quem? Bartimeu. Quem? Bartimeu, certa resposta. Bartimeu clamava: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Essa fala é uma fala que foi ecoando, a ponto das pessoas segurarem ele. E as pessoas dizem: senhor, para com isso, não incomoda o mestre, não está atrapalhando. Aí Jesus ouviu a história e mandou que ele viesse. Ele levantou, jogou todas as coisas para o lado e foi em direção a Jesus. Alguém levou, ele foi pela voz. De uma forma extraordinária isso aconteceu. O detalhe dessa história toda que eu quero aplicar a nós aqui hoje é que não podia ser na entrada, não podia ser em Jericó, tinha que ser na saída, porque na agenda de Deus não há atrasos e nem antecipação, há o tempo de Deus. Pergunto para você, só entre nós dois: é fácil isso ou é difícil? Teoricamente é fácil, e na prática é muito difícil. Jesus foi a Samaria, ele chega a Samaria, já tinha ido outras vezes e foi lá outras vezes, mas naquele dia ele se assenta junto à fonte, e a gente tem essa ideia de que junto à fonte ele descansou, como toda pessoa que tem dor na perna quando anda muito, e lá eles andavam muito, estica a perna, ele se assenta, ele se encosta, e naquele processo que ele se encosta para descansar,
aparece uma mulher. Ela poderia ter aparecido mais cedo ou poderia ter aparecido mais tarde, mas ela aparece exatamente na hora, no momento que Jesus estava ali. Você conhece a história. Ela é convertida, ela é alcançada. Jesus cura a sua vida emocional, cura a sua vida espiritual. É a chamada mulher samaritana, e que Deus transforma a sua vida e através dela muitas pessoas da sua aldeia, segundo o texto bíblico. Mas eu preciso me lembrar, meus irmãos, que na agenda de Deus não há atrasos nem antecipação. O que há? O tempo. Em Naim vivia uma viúva que tinha apenas um filho. O filho dela morre. Ela fica triste, tem um tempo do choro, em que as pessoas estão junto com ela, aí depois tem um tempo do cortejo, em que este corpo, com as pessoas ali ao lado, vai em direção ao lugar de sepultamento. No caminho que eles estavam indo para lá, exatamente no mesmo dia, exatamente na mesma hora, exatamente naquele mesmo lugar, Jesus aparece. E Jesus aparece e se compadece. Ele olha para aquela mulher com um olhar de compaixão, ele tem amor, e transmite esse amor. O que ele faz? Ele para o enterro, ele chama o menino à vida, o menino retorna à vida, ele restitui o menino à sua mãe. É o que diz a palavra do nosso Deus e Pai. Podia ter sido antes, podia ter sido no outro dia, podia ter sido uma outra hora, podia ter sido em outro lugar, mas não. Há uma agenda de Deus. Vamos ler juntos? E na agenda de Deus não há atrasos nem antecipação. Volta ao outro slide. Isso. Na agenda de Deus não há atrasos nem antecipação. O que há? Há o tempo de Deus. Tempo de Deus. Então a primeira coisa que eu queria que você se lembrasse é que este foi o tempo em que João viu Jesus. Este era um tempo em que o escritor aos Gálatas, o apóstolo Paulo, ele chama de plenitude dos tempos. E essa expressão plenitude dos tempos, ela mostra que em todo o tempo da existência humana, Deus escolheu aquele tempo, aquela hora, para que João pudesse ver a Jesus Cristo e visse Jesus de uma forma que ele vai apresentá-lo agora. Esse tempo de Deus é um tempo tão especial e tão maravilhoso que nessa agenda de Deus, ou agenda que Deus fez para João, estava escrito: hoje você identificará o Cordeiro de Deus. Hoje você identificará o Cordeiro de Deus. E aí aconteceu uma coisa muito especial, meus queridos irmãos e irmãs. Para identificar o Cordeiro de Deus, para identificar que Jesus era o Messias, para identificar que ele estava diante do Filho de Deus, os seus olhos espirituais foram abertos. E essa abertura de olhos espirituais é uma coisa tão impressionante, tão especial, que em muitas ocasiões o que falta às pessoas para reconhecerem que Jesus é o Filho de Deus é a ausência de visão espiritual. A visão espiritual é aquilo que a gente não consegue explicar, porque as coisas do Espírito são discernidas espiritualmente. Existem coisas que acontecem na nossa vida que a gente chama de batalhas espirituais. E é possível que uma batalha espiritual seja encarada, ou seja, entre aspas, enfrentada com armas humanas. Qualquer batalha espiritual enfrentada com armas humanas não terá vitória, porque é uma batalha espiritual. E as batalhas espirituais só podem ser vencidas espiritualmente. O campo da batalha espiritual é a espiritualidade. E são as armas espirituais que precisam ser utilizadas. Deus abre os olhos de João, e João vê. Veja o que diz 1 Coríntios capítulo 2, eu vou ler. 1 Coríntios capítulo 2, versículos 12 a 14, que diz assim: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Só o Espírito de Deus é capaz de abrir os nossos olhos para enxergar. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Presta atenção nisso que eu estou te falando. Você não vai conseguir entender as coisas de Deus se não for espiritualmente. Os nossos olhos espirituais são abertos. Nós usamos a razão
Nós usamos a nossa intelectualidade e ela é fundamental, nós não abrimos mão dela. Nós presbiterianos somos cientes disso, de que a inteligência, a reflexão, ela é fundamental. Isso não se abre mão em hipótese alguma, até porque a fé me faz crer, e a fé que me faz crer me faz pensar. Mas o que eu quero destacar inicialmente e anteriormente é que não haverá fé e não haverá pensar espiritual se a nossa visão espiritual não for aberta. Sem a visão espiritual nós vamos ver como os homens veem. E nós vamos ver a igreja como um lugar legal, um lugar muito bom, mas não um lugar onde o evangelho é anunciado, onde o poder dele é transmitido de uma forma clara e especial. João disse: eis o Cordeiro de Deus. João apontou para ele. E aqui algumas perguntas são importantes para nós. Alguém pode estar perto de Jesus e não reconhecê-lo? Alguém pode estar perto de Jesus e não reconhecê-lo? Pensa nas pessoas que estavam lá. Pensa no número de pessoas que estavam ao redor de Cristo. Pensa nos religiosos que conversaram com ele, que colocaram Jesus na parede. Pensa naqueles que falaram mal dele. Pensa naqueles que colocaram aquela coroa de espinhos. Pensa naqueles que açoitaram a Cristo. Pensa naqueles que foram assistir a sua crucificação. Pensa em todas aquelas pessoas que passaram por Jesus Cristo, que esbarraram com ele. Porque era uma cidade comum. Não pense em nada diferente numa cidade como a nossa. E para você imaginar bem, imagine a gente no Saara. A gente está fazendo compras e de repente aparece o que dizendo: olha, Jesus está ali, você esbarra, e você olha para ele, mas a loja está numa promoção maravilhosa, porque o chinês endoidou e fez uma promoção maravilhosa, e você vai lá e Jesus passa. Ou não é possível que pessoas que estejam perto dele ainda assim não conheçam? Ou não é possível que alguém esteja próximo dele na própria igreja e ainda não conheça? Ou não é possível que as pessoas caminhem, ouçam, cantem, leiam e ainda assim não sabem quem é Jesus, porque estão com a sua mente e a sua visão espiritual cerrada, limitada, e limitada por muitas formas e de muitas e muitas maneiras. Há uma historinha que os publicitários gostam de contar. É possível que Duzi conheça, é preciso que Hilton conheça. Nos Estados Unidos, como vocês sabem, as estações são bem definidas. Nova York, a estação estava maravilhosa, primavera, lindíssima. Um publicitário a caminho da sua empresa passou e viu um cego. E o cego estava lá pedindo dinheiro. Só que as pessoas não contribuíam muito com o cego. Então ele se aproximou e disse: ei, eu posso escrever alguma coisa aqui na sua placa? Ele disse: vai ajudar? Ele falou assim: eu espero que sim. Então pode escrever. E ele escreveu. E depois que ele escreveu, ele foi embora. E depois que ele foi embora, as pessoas passavam perto do cego e davam dinheiro para ele como ele nunca havia recebido antes. No outro dia, no mesmo horário, o cego percebe, pelo cheiro, a presença do publicitário, que normalmente usa gel e é muito perfumado. E ele chama aquele homem e diz: ei, foi você que escreveu alguma coisa na placa aqui ontem? Foi? O que é que você escreveu? Ele diz: por quê? Porque depois que você escreveu, as pessoas passaram a me dar dinheiro aqui como nunca. O que é que você escreveu? Ele diz: eu escrevi, é primavera, mas eu não a vejo. É primavera, mas eu não a vejo. Estar na primavera, sentir a primavera, mas ainda assim não ver a Jesus Cristo, não estar na presença dele, não se deparar com essa realidade extraordinária que a palavra de Deus nos traz. Olhos espirituais devem ser abertos. Saulo perseguindo a Jesus Cristo, mas com seus olhos fechados pela religiosidade, achando que estava correto, embora estivesse absurdamente errado, perseguindo aos cristãos, prendendo, jogando-os à morte, como foi o caso de Estevão. Jesus se encontra com ele e diz: Saulo, 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 por que me persegues? Saulo cego, sem enxergar, luminosidade intensa, pergunta: quem és tu, Senhor? Jesus disse que no último dia, muitos estarão na presença dele e dirão assim: em teu nome eu fiz milagres.
Em teu nome eu expulsei demônios. E a resposta de Jesus para eles é, ou será, nunca vos conheci. Ou como aquela humorista antiga dizia, eu te conheço. Eu não sei quem é você. É possível ser impedido de reconhecer Jesus por falta de visão espiritual? Sim ou não? Falta de visão espiritual. Tiago e João pediram a Jesus para ficar um à direita, outro à esquerda no reino dele. Só pediram isso para ele. No teu reino, deixa que nós fiquemos, um à sua direita, outro à sua esquerda. Eles não tinham enxergado quem era Jesus Cristo. Jesus com seus discípulos fala para eles, olha gente, eu vou e eu serei preso e eu serei morto. Pedro dá um conselho para Jesus sem entender absolutamente nada. Não vai não, mestre, não vai para lá não. Jesus diz para ele uma frase que é polêmica, não o que Jesus disse, o entendimento, arreda-te daqui, Satanás. Sabe por quê? Pedro não tinha entendido a missão de Jesus Cristo, como Tiago e João não tinham entendido a missão de Jesus Cristo, como tantos outros podem estar tão perto de Deus, tão perto da igreja, tão perto da fé, tão perto de quem teme ao Senhor, mas ainda assim não reconhecer, porque a sua visão espiritual está fechada, não está aberta, não está ampliada, ora e não sente a presença de Deus, lê a Bíblia e parece que não aprende nada, louva, mas não louva, só canta. Essa experiência maravilhosa, ter os seus olhos espirituais abertos, foi a experiência de João. Eis o Cordeiro. É aquele ali, o Cordeiro. Veja que no versículo 30 a 31, leia comigo aí, 30 a 31, ele diz, é este, a favor de quem eu disse, após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim, eu mesmo não o conhecia. Mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. Meus queridos irmãos e queridas irmãs, na agenda de Deus, na agenda que Deus fez para João, estava escrito, hoje você o identificará, o Cordeiro de Deus, você identificará o Cordeiro de Deus e compartilhará sobre ele. A fala de João é muito importante, sabe por quê? Ele vê e não consegue deixar de falar. Ele vê e não consegue deixar de falar. O que ele vê é tão grande e maravilhoso que não é possível não compartilhar. O que me leva a fazer um questionamento. Quem não compartilha é porque não viu? Porque quem viu não consegue não compartilhar. E se há alguém que não consegue não compartilhar, será que é porque essa pessoa ainda não viu, ainda não conheceu, ainda não encontrou de verdade? Quando João traz essa perspectiva e ele fala, eis o Cordeiro de Deus, ele não apenas fala para si, não é uma reflexão, ele não traz apenas para a sua mente, para a sua existência, achei o mestre, vou para o meu quarto feliz, vou ver a minha vida alegre, cheio da presença dele. Não, o que ele faz é dizer para as pessoas, olha, eis ali o Cordeiro de Deus, ei, observe ali, meus amigos, vejam, ali está o Cordeiro de Deus, ele é o Cordeiro de Deus, ele é quem nós estávamos esperando, ele é que vai tirar o pecado do mundo. Quando ele compartilha, ele não guarda para si, ele deixa que isso fique absolutamente claro, ele traz um testemunho, e o testemunho é fundamental, ele testemunha. João era um líder outsider, era alguém de fora da elite religiosa de Jerusalém. João, o Batista, era uma pessoa completamente diferente das pessoas que ali estavam. Ele é identificado como o último profeta. É alguém a quem Deus levantou e que falava com autoridade, e que enfrentava Herodes, e que enfrentava o povo, e que enfrentava aquela elite religiosa que estava totalmente corrompida e afastada da palavra de Deus, uma elite religiosa que não conseguia perceber a presença de Cristo que ali estava, pelo contrário, o perseguiu, o repreendeu, o feriu, humilhou e matou. João fala, e a fala de João é importante, sabe por quê? Porque João era conhecido por muitas pessoas. João tinha seguidores, as pessoas o acompanhavam, e à medida que as pessoas que o acompanhavam ouviram João dizer, eis o Cordeiro de Deus, muitos dos seus seguidores passaram a seguir a Jesus. Sabe por quê? Por causa do testemunho dele.
O testemunho de João a respeito de Jesus fez com que os seguidores de João seguissem a Jesus. E essa é a essência do testemunho. O testemunho nada mais é do que isso, sabe por quê? Porque Deus resolveu que nós vamos conhecer a Jesus por meio das pessoas. Das pessoas. As pessoas são usadas por Deus para falar dele para outras pessoas. Nós não ouvimos falar de Deus através de um poste. A Bíblia diz que os céus declaram a glória de Deus, mas para você ler isso, uma pessoa escreveu. Uma pessoa foi inspirada pelo Espírito Santo para declarar isso, e nós aprendemos com uma pessoa que os céus declaram a glória de Deus. Deus sempre usou pessoas, Deus sempre usou gente como você e eu, e neste caso Deus usou João, e as pessoas que seguiam a João viram que Jesus era o Cordeiro de Deus, porque João disse que estava vendo. E se a visão de João era aberta, era ampla espiritualmente, seus seguidores passaram a seguir a Jesus. E aí os olhos dessas pessoas espirituais também estavam sendo abertos. O que traz para mim e para você essa realidade desse impacto extraordinário. Em Marcos capítulo 16, versículo 15, está escrito: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem é que tem que ir? Quem? 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 Eu? Você? Nós? Nós vamos viver essa realidade que João está vivendo quando ele traz esse testemunho importante que aqui está. Jesus disse em Atos capítulo 1, versículo 8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Não há outra pessoa para falar de Jesus Cristo, nós somos as pessoas, e a lógica é simples. Aqueles que identificam Jesus não conseguem não compartilhar dele. Daí a pergunta: se não compartilha, é porque ainda não viu? Nos livros dos reis há uma experiência curiosa. Se você puder abrir, abra comigo, marca a sua Bíblia aí, nesse texto que aí está, e abra comigo no 2 Reis capítulo 6. Há uma experiência de abertura espiritual, eu acho que vale a pena a gente ler, embora seja um outro contexto, mas eu acho que ela ilustra muito bem essa experiência espiritual. É sobrenatural, meus irmãos, é espiritual, é uma ação divina. Segundo livro dos Reis, capítulo 6, lendo a partir do versículo 15, nossos olhos naturais não veem o que há no mundo espiritual. O mundo espiritual pode não ser tão claro para nós, a não ser que o Espírito Santo nos abra os olhos. Leia comigo aí, vai me acompanhando, leia comigo. Tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus, estou lendo 2 Reis capítulo 6, versículo 15. Eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, o que faremos? Ele respondeu, leia comigo, versículo 16. Ele respondeu: não temas. Por quê? Porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Meus irmãos, não tem lógica, não há lógica. Olhem para cá, a casa cercada de soldados para prendê-los. O garoto sai de casa de manhã cedo, olha para fora e vê a casa cercada. Ele volta para o homem de Deus, o homem de Deus diz para ele: olha, calma, não tenha medo, mais são os que estão conosco. Mas cadê os que estão conosco? Como é que os que estão conosco são em maior número do que os que estão lá fora? Eu não estou vendo, eu não consigo ver. Esse é o lugar da ansiedade, esse é o lugar do medo. Eu não estou vendo, eu não consigo enxergar, eu não estou vendo uma saída, eu não estou vendo uma alternativa, eu não estou vendo uma porta se abrir. Este é o lugar do não sei, esse é o lugar da interrogação, esse é o lugar do questionamento. Eu não sei, e às vezes eu não sei porque os meus olhos espirituais estão fechados. Alguém tem que nos ajudar. Aí acontece uma coisa maravilhosa, versículo 17, leia comigo. Orou Eliseu e disse: qual foi a fala da oração de Eliseu? Senhor, peço-te
que lhe abra os olhos para que veja. Olha, ele não pediu nada extraordinário, mas isso é muito extraordinário. Ele pediu apenas que ele veja o que eu vejo. Que ele veja o que eu vejo. Sabe por quê? Porque o que Eliseu via dava paz. O que Eliseu via dava tranquilidade. O que Eliseu via dava segurança. Mas Eliseu sabia que aquele moço não estava vendo, então ele pede ao Senhor que abra os olhos dele para que ele veja. Continuação do texto bíblico. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu. Ele viu o quê? Que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Dorme com barulho desse, hein? Olha bem, dorme com barulho desse, cheio de cavalos e carros de fogo. Meu Deus do céu, eu teria medo se alguém falasse para mim assim: olha, calma pastor, fique tranquilo, ao nosso redor tem carros de fogo. Já tive 2 carros incendiados. É muito ruim estar dentro de um carro que está pegando fogo. 2 carros incendiados. Há quem diga, alguém já me disse: pastor, melhor o senhor não orar dentro do carro, porque o negócio está pegando fogo. Os olhos dele foram, no momento em que os olhos dele foram abertos, a história é outra. Ei, pera um minutinho, como é que é? Os soldados estão aqui, mas tem mais gente conosco. Tem carros de fogo. Carros de fogo. Pensa, imagina essa história. Volta lá para João, por favor. Os olhos espirituais podem ser abertos. Os olhos espirituais podem ser abertos. Eis o Cordeiro de Deus. Tinha uma agenda de Deus. Tinha uma agenda de Deus para identificar. E tinha uma agenda de Deus para identificar e compartilhar. Beleza? Então a primeira coisa que acontece é que a gente identifica. Você reconhece Jesus. Você tem um encontro com Ele. A sua vida espiritual é tocada. Você se sente diferente. Você se sente especial, porque você foi tocado pelo Senhor. Deus te conheceu, Deus ministrou a sua vida, você sentiu a presença dEle. Cada um sente de um jeito. Tem gente que sente arrepio, tem gente que chora, tem gente que ri. Mas uma coisa é certa, você que sente sabe que está sentindo a presença de Deus. Não é emoção só, nem é razão só, é um mix, sabe, mixagem. Sabe, tudo mixadinho, direitinho, batida com batida, acontece uma coisa maravilhosa. E esta é a relação que aqui há quando nossos olhos espirituais são abertos. Para terminar, eu preciso que você entenda 2 coisas. Primeiro, o Cordeiro é de Deus. Eis o Cordeiro de Deus. O Cordeiro é de Deus. E o Cordeiro é de Deus por motivos muito simples. Caminhe comigo aqui. Todo sacrifício que visava perdão de pecados era a partir de um cordeiro. Cada pessoa tinha que oferecer, ou famílias ofereciam, para que o perdão alcançasse a família. O cordeiro era necessário, era fundamental, mas era para um grupo restrito. A única forma do pecado ser perdoado e ser abandonado e ser extraído daquele ambiente era se Deus fizesse um sacrifício. Até ali, o sacrifício era feito para Deus. Daquele marco, daquele momento em diante, o sacrifício é feito pelo próprio Deus. Deus então se sacrifica ao enviar o seu próprio Filho, e o seu próprio Filho se torna o Cordeiro, o único, suficiente, eficiente para realizar a obra da purificação dos nossos pecados. Os pecados agora não dependem de um sacrifício de animais. Por quê? Porque o Cordeiro, que é de Deus, foi oferecido pelo próprio Deus para que a humanidade pudesse conhecer a Deus. Então, quando eu não dou muita atenção, quando eu não dou muita bola para as obras de Deus, de alguma forma, eu estou negando o sacrifício do Cordeiro. Eu estou dizendo, não, hoje não, agora não. Cordeiro de Deus é esta oferta de Deus pelos pecados do mundo. O Cordeiro é de Deus e esta é uma oferta de Deus pelos pecados do mundo. Mas o Cordeiro que é de Deus veio para tirar o pecado do mundo. O Cordeiro que é de Deus veio para tirar o pecado do mundo. Então a história é uma história bastante objetiva.
Deus observou a nossa história e sabe que desde lá de Gênesis, quando houve a queda, o pecado entrou na humanidade e a humanidade inteira acabou sendo contaminada pelo pecado. Todo homem e o homem todo passou a ser contaminado. Todo homem passou a ser invadido. E aí de geração em geração nós fomos contaminados pelo pecado. O pecado não é um ato, o pecado não é uma atitude, o pecado é um estado. E o estado pecaminoso produz o pecado. É num estado pecaminoso que nós pecamos. Então, se eu dissesse, por exemplo, que pegar um celular, se bem que na hora do culto é pecado, mas fora isso, para tirar foto, registrar, anotar a mensagem, se eu pegar um celular é pecado, segura para mim, Antônio, não pegar o celular não quer dizer que eu não peco, porque eu nasci no pecado, eu já nasci na iniquidade, as marcas do pecado, as manchas do pecado, pode devolver meu celular, Antônio, as marcas do pecado estão na minha vida. E esse processo de Deus, ele traz para mim um encontro real. Eu preciso entender que o Cordeiro de Deus é quem tira o pecado do mundo. Se o pecado não fosse retirado do mundo, ninguém poderia ver a Deus. Porque a Bíblia diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Não há possibilidade de alguém chegar a Deus sem que o Cordeiro tivesse sido morto. O pecado está entre o homem e Deus. Se Deus não enviasse Jesus Cristo, o nosso pecado não seria perdoado. Nós ainda estaríamos impedidos de chegar à presença de Deus. E esse impedimento de chegar à presença de Deus, essa marca perigosa, terrível, do pecado que não nos permite chegar ao Senhor. É como alguém que se torna uma barreira, e a barreira que está diante de nós nos impede de chegar ao Senhor. E essa barreira chama-se pecado. E o pecado traz essa lástima. Ele vai nos esfriando, ele vai nos afastando do Senhor. E se o Senhor não agir na nossa vida, nós não conseguiremos chegar à presença dEle. Se o Senhor não chegar na nossa vida, não adianta. Nós não teremos vitórias pela nossa força, não teremos vitória pela nossa capacidade, pelas nossas bondades. Boa ação nenhuma que você faça vai levar você à presença de Deus. Você pode ser a pessoa mais cativante do ponto de vista da caridade. Você pode doar todos os seus bens. Paulo diz, se não tiver amor, de nada lhe adiantará. Sabe o que é amor? Sabe o que é amor? 1 João, capítulo 4, versículo 8. Deus é amor. Existem doações que são feitas por amor a si mesmo. Pessoas que querem receber os parabéns, que querem entrar para a história como benfeitores, então elas doam todas as coisas, sabe por quê? Por amor a elas mesmas. Mas quando o amor de Deus entra na nossa vida, nós abrimos mão de todas as coisas, porque nada é mais importante que estar na presença do Deus Todo-Poderoso. Meus irmãos e minhas irmãs, entre nós e o Senhor há uma barreira. E aí João traz a resposta. Até então, você e eu poderíamos nos assentar ali e dizer, estamos perdidos. Não tem como chegar a Deus, há uma barreira, há um obstáculo. Deus está ali, eu estou aqui. No meio, entre nós, entre eu e você e Deus, tem uma barreira, tem um muro alto, tem um obstáculo, nós não conseguimos chegar até lá, não há como, não há possibilidade. Esta era a realidade da humanidade até Jesus Cristo chegar. Quando Jesus Cristo chega, Ele é o Cordeiro de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquela barreira, aquele obstáculo foi colocado para fora, e agora nós podemos correr para os braços do Pai, e nos braços do Pai experimentar a sua doce e maravilhosa presença. Nos braços do Pai nós vamos enxergar o que é misericórdia, nos braços do Pai nós vamos enxergar o que é amor, nos braços do Pai nós vamos vivenciar a doce e poderosa presença de Deus, ali na presença do Pai. Bem-aventurados são os que choram, porque eles serão consolados, as portas serão abertas, a alegria inundará a nossa vida, e o nosso nome, sobre tudo isso, o nosso nome será escrito no livro da vida, de onde ninguém pode apagar. Amém, meus irmãos? Mas até Jesus Cristo chegar, nosso lugar era a morte, nosso lugar era a condenação. Até Jesus Cristo chegar, o que havia para nós era só uma ilusão.
uma religiosidade que ilude, como a religiosidade judaica. Tantas obras, tantas atitudes, mas nenhuma vivência, nenhum convívio espiritual, sobrenatural, até que Jesus chega. E Jesus chega, e as primeiras pessoas que dão ouvido a Jesus não são as religiosas, são as pessoas marginalizadas, são as maltratadas. Sabe quem eram essas pessoas? As que reconheceram quem era Jesus e quem elas eram. E elas disseram: eu não mereço nada. Aí ele foi fazendo. Ele pega uma pessoa em flagrante adultério, pronta para ser apedrejada, e abraça com seu amor de pai. Ele pega uma pessoa que estava sendo abandonada pelos outros e traz para perto. Foi isso que Jesus Cristo fez. As pessoas que eram malhadas, que eram julgadas pelo outro, Ele trazia para perto e mudava a vida dessas pessoas. É esse Deus poderoso, maravilhoso, que nos faz enxergar quem é Jesus Cristo. E quem faz isso é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é Jesus Cristo, e a partir do momento que Ele tira o pecado, nós conseguimos enxergar a Deus. E aí o Apocalipse, no João, não esse João, mas o evangelista João, escrevendo no Apocalipse, lá no finalzinho da Bíblia, capítulo 5, versículos 13 e 14, ele diz assim: àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro. Nós vamos cantar uma canção que declara isso, que declara que esse poderoso Deus veio ao nosso encontro, para tirar a barreira, para nos levar de volta ao Pai, para nos restituir ao Pai, para nos dar a alegria da salvação e da vida eterna, para escrever o nosso nome no livro da vida e dar sentido à nossa vida, um propósito para a nossa vida. Mas é preciso que os olhos espirituais sejam abertos. A minha oração hoje é a oração de Eliseu, que Deus abra os seus olhos espirituais, que não haja em nosso meio nenhuma pessoa religiosa satisfeita com o que está vivendo, mas pessoas que queiram mais e mais de Deus, e que se entreguem na presença dEle, e que o conheçam de verdade, e saibam que Deus, o nosso Deus, ofereceu o Cordeiro, seu próprio Filho, para tirar o pecado do mundo. Vamos adorar o Senhor. Enquanto isso, vamos orar, meus irmãos. Vamos orar, vamos louvar ao Senhor. Ao Senhor a nossa adoração. Não cante para mim, não cante para a banda, não cante para quem está perto de você, cante para Deus, do seu jeito, mas cante para Ele. Não se omita do momento de adoração ao Senhor, pelo que Ele fez por você. Deus se ofereceu como sacrifício, o seu próprio Filho. Eu quero orar, pedindo que Deus abra os nossos olhos espirituais. Tenho pedido tanto isso ao Senhor, que Ele abra os nossos olhos espirituais, olhos espirituais da nossa igreja, para que a gente faça diferença nessa região da Barra onde nós estamos. Nossos olhos não podem ser apenas humanos e materiais, nossos olhos têm que ser espirituais. Ore e peça ao Senhor: Senhor, abra os meus olhos espirituais, abra para que eu possa ver a Tua presença, a Tua glória, para que eu veja a manifestação do Senhor. Abra, Senhor, mostra-me aquilo que eu não estou vendo, faz que eu possa enxergar uma resposta, uma palavra, que eu possa perceber o caminho pelo qual eu devo andar. O Senhor vai abrir os seus olhos espirituais, e na agenda de Deus eu peço ao Senhor que seja hoje. Na agenda de Deus eu peço ao Senhor que seja hoje o dia que seus olhos espirituais serão abertos e mais abertos e mais abertos. Isso dura a vida inteira. Nesse processo de proximidade com o Senhor, a santificação, nós vamos aprender a enxergar com os olhos da fé, e vamos ter os nossos olhos espirituais abertos. Eu clamo ao Senhor que os nossos olhos espirituais sejam abertos em nome do Senhor Jesus. E se você quiser que os seus olhos sejam ainda mais abertos, aqueles que puderem e quiserem, podem se ajoelhar diante de Deus, e vamos clamar ao Senhor enquanto cantamos que Ele é o que está assentado. Ele é digno de toda honra, glória e louvor. Ore ao Senhor. Abra, Senhor, os nossos olhos espirituais, Senhor.
Deus, com teu Espírito Santo, Senhor Deus, agindo em nosso meio, Pai. Oh Deus, não somos uma igreja para ficar apenas entre outras e tantas igrejas, Pai. O Senhor nos levantou para fazer a obra do Senhor e queremos fazê-la para a glória do teu santo nome, Pai. Abra, Senhor Deus, olhos espirituais nesse dia. Abra os nossos olhos espirituais para que enxerguemos aquilo que o Senhor tem para nós. João enxergou, testemunhou, e nós aprendemos que o Cordeiro foi entregue por nós, que o Cordeiro é de Deus, que veio para tirar o pecado do mundo. Não há como não reconhecer e glorificar o teu santo nome, Pai. Seja a honra, seja a glória, seja pelos séculos. Nosso Deus e Pai, nós oramos em nome do Senhor Jesus. Primeiro para agradecer, para dizer ao Senhor muito obrigado, para dizer que o Senhor mais uma vez nos surpreende, porque apesar de nós, o Senhor vem para estar com a gente. Apesar de nós, o teu Espírito Santo vem se manifestar nas nossas vidas, Pai. Abra os nossos olhos, Pai. Eu quero te agradecer por isso, porque este é um milagre que só o Senhor pode fazer. Não há palavra humana alguma que seja capaz de abrir os olhos espirituais de alguém. A única palavra é do Senhor, e basta uma palavra. Obrigado, Pai. Obrigado. Obrigado. O Senhor resolveu se revelar a nós, e o Senhor permitiu que a gente pudesse conhecer o Senhor. Eu quero te agradecer pessoalmente, ó Deus, porque o Senhor se revelou a mim ainda na adolescência e me permitiu conhecer o Senhor tão de perto. E ouvi claramente a voz do Senhor, receber do Senhor palavra, depois um chamado. Obrigado, Senhor. Obrigado que hoje eu posso enxergar o Senhor em tantas pessoas e ver a manifestação do Senhor através de tantas vidas. Obrigado por aqueles que testemunharam para mim. Obrigado por aqueles que falaram para mim, que mostraram para mim Jesus através do seu testemunho, e que através dessas vidas eu pude conhecer o Senhor mais e mais perto. Pai, eu quero pedir ao Senhor, Deus, abra os nossos olhos espirituais, Senhor, porque o Cordeiro que foi morto é digno de toda honra, glória e louvor, porque ao que está assentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, porque o Senhor abriu os olhos de João Batista e ele pôde testemunhar: eis aí o Cordeiro de Deus. Eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor abriu mão do seu Filho por nós. O Cordeiro é o Cordeiro de Deus, e o Cordeiro de Deus, que é Jesus, foi entregue por nós, e seu sacrifício é suficiente para perdoar os pecados de todo o mundo. Todos aqueles que foram chamados, eleitos pelo Senhor, têm seus pecados perdoados por causa do sangue do Cordeiro. Glórias sejam dadas ao teu santo nome, Pai. E esse Cordeiro, Jesus Cristo, tirou o pecado do mundo, e agora a gente pode ter acesso ao Senhor. Não é por mérito humano, não há em nós nada que nos faça ser beneficiado para dizer eu posso, eu quero, eu mereço. O Senhor veio, e o Senhor é quem nos faz enxergar o que antes nós não víamos. Senhor, eu peço que o Senhor use a nossa igreja com os nossos olhos espirituais abertos para realizarmos a Tua obra no ministério da proclamação do Teu Evangelho.
e que cada um de nós, que hoje ora de verdade, e na verdade da nossa canção, da nossa palavra, da nossa oração, busca o Senhor e tem os seus olhos espirituais abertos, cada um receberá do Senhor aquilo que o Senhor separou para cada um de nós, e nós vamos enxergar mais espiritualmente. A nossa carne terá menos importância para nós, a vida espiritual será prioritária, e nós saberemos que as pessoas sofrem ao nosso lado e que precisam do Teu Evangelho, que nossos vizinhos precisam do Senhor, que os nossos familiares precisam do Senhor, e nós vamos nos importar com eles, porque os nossos olhos espirituais estão sendo abertos, e não há possibilidade de ser igual. Ó Deus, que assim seja sobre cada um de nós, do menor ao maior. Que os nossos adolescentes enxerguem o Senhor como eu pude enxergar na minha adolescência. Que eles te conheçam de verdade, Senhor, e que eles sejam impactados pelo Teu Santo Espírito. Que a nossa igreja tenha adolescentes convertidos, que adorem ao Senhor, que glorifiquem o Teu santo nome, que busquem ao Senhor de verdade, Pai. Eu quero pedir por cada pai, por cada mãe, por cada casal, por cada irmã, por cada irmão, por cada ancião, Senhor. Oh Deus amado, venha com Teu Espírito Santo abrir os nossos olhos espirituais e fazer aquilo que o homem nenhum pode fazer. Oh Deus Todo-Poderoso, receba a nossa adoração ao Senhor, em nome de Jesus.